Maior em Debate, estamos conversando sobre loucura e obsessão e nós pedimos a você que seja o nosso ansiolítico, que seja o nosso antidepressivo, que você não nos deixe loucos com a crise que estamos passando. Como é que você faz isso? Associando-se ao clube amigosdaboanova.com.br ou através do 0800 12 18 38. Agora, falando sério, nós sabemos que essa mensagem precisa tocar cada vez mais as mentes e os corações desse mundo, justamente para que nós possamos conviver no tão sonhado mundo de paz. A Fundação Espírita André Luiz está nesse trabalho e convida você a ser também esse divulgador desta obra de amor e de paz. Estamos, no ano que vem, ganhamos mais 3 cidades onde estaremos com TV aberta. Em breve a gente traz para vocês. Eu ia trazer, inclusive, hoje, um dos nossos irmãos está presente aqui, ele não deixou, falou, não fala, coisa e tal, mas eu estou pensando se eu não vou falar, viu? Delmar, um dos trabalhos que você desenvolve é em relação às estruturas familiares, né? E as suas desordens. Você diria que está aí um dos dramas da desordem psíquica? Pois é, um dos fatores, né? Porque eu costumo comparar, quando se fala em loucura, é um bolo com muitos ingredientes. Então, nós temos aí reflexos de experiências anteriores de outras existências, nós temos questões desta mesmo, que já foram colocadas aí de várias formas. Então, existem muitos fatores. Sabe, como bem disse o João Lourenço, né? Esses 4 fatores. Agora, a questão familiar é um deles. Então, em alguns casos, a questão da loucura ela pode ser olhada pelo sistema familiar, sim. Algumas famílias elas trazem esse tema ao longo das gerações. E aí, a maneira que é vista quando é sistêmica, primeiro que não é um doente ou considerado, sempre aspas, né, um louco, não. A família é vista sistemicamente como um desequilíbrio, com uma dificuldade. Essa é a maneira de ver. E uma ótica que eu achei muito interessante, quer dizer, uma das possibilidades principalmente a esquizofrenia, que foi bastante estudada dentro dessa visão sistêmica, que é o que, né, esquizo que está dividido. E uma observação, sempre se pergunta, existiu algum assassinato dentro da família? De um familiar assassinar o outro? E aí eu perguntei, mas por que tem essa possibilidade? Ele falou, porque a família nutre por aquele que tem o diagnóstico de uma alienação, uma demência, uma esquizofrenia, a mesma coisa que se tem por um agressor e uma vítima. Então, se tem o medo, muitas vezes ele desperta medo e, em outros momentos, desperta a raiva. E se diz muitas vezes que aquela pessoa doente é a frágil do sistema. Nessa visão sistêmica, não. Aquele que traz o sintoma, muitas vezes, ele está carregando pela família e ele está buscando a reconciliação dentro dele, do agressor e da vítima. Então, ele busca inconscientemente a reconciliação. Não é? E um desses casos que eu me lembro de uma senhora que ela veio muito desesperada porque o filho já não a reconhecia como mãe, não chamava de mãe, ela tinha parado de estudar, de trabalhar, estava um processo muito agudo. E eu fiz essa pergunta e ela disse que sim, que havia um fato na família. Mas ele havia piorado muito nos últimos meses, que foi justamente quando a pessoa, que era a avó dele, tinha falecido. E é como se a alma dele soubesse que, puxa vida, olha, né, essa reconciliação ficou mais difícil agora de se concretizar no plano aqui dos encarnados. Então, eu tenho observado, tem me chamado muita atenção essa questão, sim. Então, a resposta é sim. E a gente pode dizer que quando a gente trata um membro dessa família, a gente começa a tratar todo o membro que está com essa quem é o facilitador, seja o médico, seja o psicólogo, seja o médium, seja na casa espírita, se nós temos essa visão mais ampla, que não é aquela pessoa, mas ele tem a questão genética, a questão hereditária, a questão do ambiente familiar. Ele é o representante desse todo. Então, se eu consigo, no meu coração, seja
de novo eu repito, seja o médico, a psicóloga ou no centro espírita, se eu consigo acolher a todos que participam dessa família com amor no coração, é meio caminho andado. Mas se eu também julgo, esse aqui é um doente, e o que será que ele tem? Porque às vezes a família é tão difícil para a família olhar que ela traz, meu filho tem problema, minha mãe tem. Mas quando a família traz, não, nós, enquanto família, temos essa questão para ser olhada. Sim, sim. Né? Muito bom. Nós temos uma ligação de Limeira, estado de São Paulo, Rafael Almeida. Boa noite, Rafael. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, querido, e você? Tudo bem, graças a Deus. Você está nos acompanhando através de que forma? Da Parabólica Digital. Da Parabólica. Pois não, querido, pode fazer a sua colocação. A minha pergunta, na verdade, é se a gente, mesmo tendo anjos da guarda e mentores que nos protegem, por que mesmo assim nós somos obsediados? Muito bem, muito bem. Mesmo tendo anjo da guarda, por que somos obsediados? Eu vou estender essa pergunta para o César e eu vou fazer um complemento aí à pergunta do nosso irmão Rafael. César, alguns anos atrás eu recebi a visita na TV Mundo Maior de um irmão nosso. Estava muito desorganizado, era visível que ele estava bem desorientado e ele trazia para mim uma grande obra literária que ele queria editar, né? Cujo o espírito que trazia essa obra era Deus, né? E aí eu tentei ali, devagarzinho, com palavras de carinho, dizer, olha, por que você não procura uma casa espírita, vai tomar um passe, né? Até para facilitar, para que Deus converse melhor com você, enfim. Mas ele, não, eu não vou perder meu tempo, eu quero logo editar, enfim. Como é que a gente orienta uma criatura que chega nesse nível de desorganização psíquica? Olha, é difícil. E mesmo porque nas instituições espíritas, em geral, onde nós atuamos, não tem essas condições específicas para o atendimento de pessoas com essas características. Numa grande instituição que nós presidimos, nós vivemos duas situações semelhantes. De pessoas de viajarem perto de 2.500 quilômetros aqui no Brasil para entregar um livro e querer forçar uma entrevista e com agressividade, entendeu? A ponto de a gente ter que acessar até um sistema de segurança, de precaução, porque nós não sabíamos o que ia acontecer. Sim. Entendeu? Então, esses fatos existem. E aí houve uma conversa, na medida do possível, né? E orientando que essa pessoa buscasse profissional, buscasse uma instituição espírita, até, porque ele estava deslocado, ele estava em outra cidade, mas que até na sua cidade de origem. Então, não é fácil, e nós sabemos que, em alguns casos desses, as pessoas não se dispõem não facilitam a possibilidade de um apoio, de uma ajuda. Sim. É muito complicado. E a questão que foi formulada... Dos anjos e obsessores. Tudo tem um certo limite. No livro No Mundo Maior, uma monumental obra psicográfica de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, então ali são citados alguns casos desse tipo, de pessoas, crianças, jovens e adultos, que sofrem determinadas pressões ou até perseguições de ordem espiritual, na medida em que o desafeto o reconhece aqui, né? Porque nós passamos um determinado período, vamos assim dizer, com uma proteção especial, né? Entre aspas, do nosso anjo de guarda ou espírito protetor. Mas, por alguma razão, por questão vibratória da família, ou de alguma cena, algum fato que aconteceu, se estabelece aquela ligação mental. E aí, essas entidades cobradoras, elas vêm com tudo. E no livro No Mundo Maior, há várias descrições desse tipo. Então, em função do mérito da família e da criança, às vezes, ou do jovem, então, ali há descrições de André Luiz no atendimento que é feito, até procurando atender aquelas entidades e afastá-las, e junto com o espírito que tem a tarefa de proteger. Então, os espíritos nossos
protetores ou espíritos guardiões, e nós temos, e particularmente eu tenho certeza disso, né? Analisando a minha trajetória de vida, mas tudo sob determinado limite. E é uma brincadeira que é muito fácil da gente entender. Se você é motorista, está dirigindo um carro e está andando a 80 km por hora numa rodovia, você está numa marcha considerado razoável. Agora, se você passar 120, 140, até brincam assim, até seu espírito guardião cai fora. Não é entendeu? besta, É uma né? opção da pessoa. Então, é isso que a gente tem que lembrar, que tudo tem um limite, de acordo com as nossas opções, o nosso livre-arbítrio. E como diz Paulo de Tarso, de tudo dai graças, tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. Você ia falar alguma coisa, Delmar? É a questão da sintonia e da afinidade. Então, esse é o grande livre-arbítrio, né? Nós temos uma sintonia, então, assim, o anjo da guarda, ele está, às vezes, até ali do lado. Mas se você está em sintonia e com afinidade com a outra área espiritual, e aí você vai colocar, você quer que, né, o guardião faça... Aliás, é brilhante o trabalho que Kardec fez quando ele fala e os espíritos respondem a respeito dos anjos guardiães. E eu lembrei do livro Libertação também. O livro Libertação, para entender essa questão da obsessão, também de Chico Xavier, também de André Luiz, é maravilhoso para trazer essas elucidações. Né? Sabe que uma ocasião nós passamos por alguns problemas aí, enfim, a equipe ficou meio desarmonizada um tempo, tá? E a gente sempre faz o evangelho no lar, o evangelho na empresa, a gente faz a leitura. E depois de um tempo, assim, nós fizemos a leitura, o estudo do evangelho, e aí eu senti uma vibração extraordinária, né? E disse para o pessoal, falei, gente, tinha gente maravilhosa aqui com a gente. Aí o camarada do lado de lá respondeu, bobão, a gente está sempre aqui, vocês aqui não percebem, agora vocês perceberam. Nós recebemos aqui a mensagem de Patrícia Cosignani, se não for assim que leu o seu nome, você me desculpa, de Guarulhos, Tarcísio Tassi, ele não fala de onde é, Walter Almeida, de Pindamonhangaba, Guilherme Camargo, de Palmas, Tocantins, João Nonato, Atibaia, São Paulo, e Valéria Gonçalves, que também não nos diz de onde é. E ela faz uma pergunta, doutor João. O transtorno bipolar é considerado expiação ou obsessão? Se for obsessão, o que fazer para tratar? Pode também ser considerado prova para quem convive com a pessoa que tem esse transtorno? Valéria Gonçalves. Esse jargão bipolaridade, né? Virou comédia, né? Porque todo mundo tem bipolaridade. Acho que até se Jesus voltasse, com certeza ele não ia ser crucificado. Ele ia receber o diagnóstico de bipolar, né? Porque ele também tinha alterações do humor. Agora, o que eu acredito é que, vamos dizer assim... que raça de incrédulos, até onde ficarei convosco, né? E depois ia chorar no canto, né? Saiu da mania e foi para a depressão em um tempo divino, né? Sei lá, daquele é Cristo, né? Então, isso é realmente uma coisa interessante. Primeiro que ela está perguntando se é uma expiação ou se é uma obsessão. Uma obsessão pode ser uma expiação. Eu costumo dizer assim, que a gente eu só considero expiação e prova quando a pessoa não tem consciência do que é que ela está passando, e principalmente para que ela está passando. Então é compulsório. E por ser compulsório, é claro que a gente se revolta, não é? É só ver o voto do empréstimo aí que querem fazer nas contas bancárias, a gente não quer, né? A gente se revolta. Então é expiação e prova, tem que pagar imposto para pagar a conta dos outros, né? Agora, regeneração não. Regeneração, a pessoa ela tem consciência do que ela precisa passar, ela pede para passar e passa pela dificuldade, mas sem revolta, porque ela está compreendendo, ela tem aceitação, ela sabe o que ela está desenvolvendo. A doença mental é uma das maneiras pelas quais eu posso estar me preparando para uma evolução. Pode ser um resgate de algumas dificuldades do passado, mas sempre é uma preparação para o futuro. A bipolaridade é uma delas, que é uma oscilação do humor por uma lesão herdada geneticamente no sistema límbico do cérebro. Isso existe. Porém, me levanta a mão quem é médium que não oscila o humor. Né? E aí, como o pessoal começou a ver que existia muitos tipos de oscilação do humor, e não só a famosa psicose maníaco-depressiva, né? Que eu costumo dizer que eu, que sou psiquiatra, eu só vi 3 na minha vida.
E o que significa isso? Que não é tão comum assim como o pessoal está falando. E só para vocês ficarem mais boca aberta, o pessoal abriu o olho assim, agora eu vou abrir a boca de vocês. Os 3 morreram. É muito grave psicose maníaco-depressiva. Então, falar que você é bipolar, vírgula, não. Você pode falar assim, olha, eu tenho alterações do humor. Se é bipolar, não faça isso. É muito grave essa doença. Não é para quem quer essa doença, só para quem pode. Espiritualmente falando, sim, não é qualquer um que pode. Vai, eu quero nascer bipolar. Olha, vai com frieira, que é melhor, né? É mais fácil, né? É só uma coceira que você passa a noite lá, é uma provação diferente, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Médium oscila de humor. Não oscila? Eu posso falar por mim, né? Ainda mais que eu sou de Gêmeos, né? Ixi, geminiano, então, nem eu me aguento, né, meu? Eu estou, tudo bem? Eu agacho aqui, quando eu levanto, está olhando o quê? O pessoal oscila de humor. E aí já fica taxando. Aí inventaram subdiagnósticos de bipolaridade. O bipolar tipo 1, o bipolar tipo 2, aí linkaram isso a remédios. Aí não preciso falar para quê, que inventaram o nome bipolar e linkaram a remédios. Que hoje o médico já não pensa mais, ele só lê, assim, a gente chama de algoritmos, né? Olha, se A mais B é C, então você dá o D, mas se aparecer um D', você dá então esse remédio, e fica assim, ninguém mais pensa, ouve a história da família, ninguém mais se preocupa com a pessoa. Então fica a resposta para quem me perguntou, como que faz para tratar a bipolaridade? A primeira coisa, se você tem bipolaridade mesmo, se você só tem um transtorno de humor menor, cuidar dele significa o quê? Cuidar da sua saúde espiritual. Porque a aceitação é a solução. Você pode ser manco, né? Você pode ser cego, tetraplégico, pode ter bipolaridade, esquizofrenia, mas se você aceita a sua condição, que é um ato de humildade, não significa que eu concordo com ela, né? A partir do momento que eu aceito, 50% dos seus problemas estão resolvidos. Depois você vai aprender, como é que faz para conviver com isso? No dito popular, aceita que dói menos, né? É exatamente isso. Aceitação é a solução. E isso para qualquer outro tipo de problema na sua vida, na bipolaridade também. A família participa disso? Sim. A Aldemar acabou de falar que o contexto familiar é um contexto, é um conjunto de pessoas, é uma célula viva, em que se um é bipolar, os outros também vão ter que trabalhar com isso. Então, conviver com pessoas difíceis também não é para quem quer, é só para quem pode. E pode o quê? Porque é poderoso? Não. Porque pode usar isso como alavanca de crescimento. Senão fica na frieira. É mais fácil. É mais fácil. A gente já volta, mais um rápido intervalo. Mundo Maior em Debate, TV Mundo Maior, levando a vida até você. Este programa só foi possível graças às doações feitas ao Clube Amigos da Boa Nova.